Sejam bem-vindos ao Fator Replay Pocket, o seu podcast de bolso do Fator Replay. Eu sou o Ângelo e hoje eu tô aqui com o Wendel Barbosa, o Nintendo Boy Wendel Barbosa. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Fator Replay, primeira vez aqui no Fator Replay, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, meu querido. Tamo aí. Vambora. A gente vai falar de Endless Ocean Luminous, que a Nintendo resolveu reviver a franquia depois de, 9, 19, 20, 15 anos. Depois de 15 anos sem... O último foi em 2009, se eu não me engano. Caraca, bastante tempo mesmo. 2010 na América, então tá aí, 14, 15 anos, que a Nintendo decidiu reviver uma franquia que está no terceiro jogo. E essa é a Nintendo, né, cara? A Nintendo, de vez em quando, ela some com umas IPs dela, né, F0. Aí, de repente, ela fala assim, pô, vamos fazer um jogo? Aí a gente pensa, pô, 15 anos faz tempão, né? Mas o Donkey Kong já tá com 10 anos desaparecido, né? O Donkey Kong tava aí esses dias, já o Tropical Freeze já fez 10 anos, e aí a gente fica tristão, né? Porque, porra, 10 anos sem um Donkey Kong, 10 anos sem um jogo da Retro, e a gente fica, poxa, que pena. Mas aí, ao invés de fazer Donkey Kong, ao invés de fazer um F0, a Nintendo decidiu fazer Endless Ocean. E ele veio aí nesse primeiro semestre que tá divertido, mas é um primeiro semestre bem estranho, né, pra Nintendo. Ela tá fazendo um monte de remake, de remaster, de joguinho, assim, que dá pra ver que é menor, entre aspas. Uhum. E ela tá fazendo, parece que um primeiro semestre pra cobrir calendário, né, porque ela não fez Isso aí. Ela não fez Direct, né, primeira vez em muitos anos que ela não faz um Direct de começo de ano. Então ela foi anunciando os jogos, assim, em freestyling. Endless Ocean entrou nessa onda, inclusive ele vai dividir o mês com Paper Mario, né? É um mês, assim, que vai ser uma divisão complicada, mas ela fez pelo menos ela fez uma boa ação com o jogo de lançar ele no começo do mês e o Paper Mario no final do mês. Dá tempo de jogar de tudo um pouco, mas... Meu amigo, eu queria saber de você o que você achou dessa nova experiência de Endless Ocean. Quais foram as suas impressões desse jogo? Tá, vamos lá. Primeiro que eu acho que em relação à leva de jogos que a Nintendo tá oferecendo, parece ser algo mais da transição mesmo, né, de uma geração para outra. Sim. Talvez indicando que alguma coisa realmente nova tá vindo por aí. Ela de já fato, deixou claro, né? Sim. Aí esses jogos estão só mesmo para poder cobrir, né, esses hiatos que foram deixados aí ao longo do ano, né? E por mais que seja um joguinho bem simples, o Endless Ocean, ele me surpreendeu positivamente. Né? Tem os seus problemas, é claro, mas eu achei bem interessante a proposta. Não é um jogo com escopo menor, né? Bem diferente de qualquer outro tipo de coisa que estava no mercado recentemente. Mas se você for com essa mentalidade de que de fato é um jogo para você poder só explorar, relaxar, eu acho que tem como você se divertir. Sim. E vai muito na pegada daqueles jogos, né? Aí eu acho que vai de cada um, mas eu entendo ele como um jogo pensado mais pros pequenininhos, sabe? Como se fosse realmente pra galera de, sei lá, 10 anos, 9 anos, 11 anos que seja, sabe? Que quer pegar aquilo ali, mas sem ter muitas grandes dificuldades, só mesmo pra poder ficar explorando e tudo mais. Eu acho que essa que é a pegada do jogo. Se você for pegar o jogo pensando em algo muito mais rebuscado, uma coisa assim, vou explorar mesmo o oceano, vai ser aquele mundão bonito, aí você vai se decepcionar. Inclusive, essa pegada já tá sendo uma frequente nesse primeiro semestre da Nintendo, né? Como se ela estivesse tentando mostrar o Switch para, não vou dizer novos públicos, porque tem muito jogo do Switch voltado ao público infantil, mas ficou mais claro esse sentido com os lançamentos do começo do ano, que foi o Mario vs Donkey Kong, que é um jogo claramente para você jogar um multiplayer com alguém que tá começando agora, né, com filho pequeno, irmão pequeno. E isso é bem tranquilo também. O Princess Peach Showtime, que é claramente um jogo feito para crianças. Esse é um jogo
claríssimo, assim, que ele foi feito para crianças. Esse é um jogo voltado para o público infantil. E o Endless Ocean, que tem a mesma pegada, que, tipo, ele é um jogo sem desafios, né? Nenhum. Ele é um jogo good vibes, ele é um jogo pra você simplesmente explorar, achar bonito. E tal qual o Princess Peach Showtime, ele é pra ser jogado num sistema de backseat, né? Então você joga com alguém que tá do seu lado, que é alguém que tá começando. São mecânicas simples, só você aperta um botão ou dois, você já escaneia, você nada. É tudo muito simples de fazer. O que eu não achei simples... O modo história. A progressão do modo história, cara. Puta merda. Eu não entendi nada do que eles fizeram, porque assim, o modo história, ele começa com 4 capítulos chatíssimos, né? Com uma senhora falando na sua cabeça o tempo inteiro. A inteligência artificial, né? Ela não deixa você fazer nada. Tipo, você faz uma ação e ela fala. Aí você faz mais uma ação e ela fala. Aí você passa 4 capítulos fazendo isso e falando, porra, eu queria jogar, né? Aí o jogo fala assim, beleza, agora vai lá, desbloqueia os capítulos. Só que aí, cara, pra você desbloquear o próximo capítulo, você tem que escanear 500 vezes. Aí 500? 500 tu tá sendo muito gentil. 500 vezes tá sendo muito gentil. Porque realmente fica maçante. Caramba, mano, eu não posso progredir, sabe? Aí você tem que voltar, ir pro modo exploração livre. Isso aí. Eu entendo que eles estão querendo te jogar no modo exploração livre pra você ter foco, essa cara. exploração. É o foco do jogo. Mas o foco do jogo. O modo história também deveria ser algo fácil, né, de progredir. Cara, esse modo, ele deveria ter um outro nome. Eu acho que o modo história induz a gente a essa visão. Tu pode ver que no menu do jogo, o modo história tá lá no final. Ele é o último que tá pra você poder selecionar. O primeiro é o modo de exploração, né, que você tem lá pra você poder explorar online, que é o foco de fato do jogo. Você chamar a galera, poder explorar, mas tem problema também em relação a isso. Aí vem o dos eventos, né, o Event Dives, que são os eventos sazonais que a Nintendo e a Akira vão lançando, né, de tantos e tantos dias, tantas e tantas semanas. O Solo Dives, que é de fato você ficar jogando em casa sozinho, sem ninguém, ou com uma pessoa do seu lado só pra poder te auxiliar. E o bendito modo história, que realmente é o modo mais desinteressante do jogo. É um modo que, por conta dessa necessidade, né, de você ficar fazendo uma espécie de grinding, sempre voltando para poder escanear 2.000 novas espécies. Novas espécies não, né? No caso, 2.000 espécies, né, que você já escaneou. Porque às vezes você é obrigado a reescanear aquilo que você já descobriu no jogo. Sim. Só para você poder ter esse volume para poder ir abrindo o modo história. Né? Mas o modo história, de fato, ele eu acho que é o menos interessante de todo o jogo. E se ele tivesse um outro nome, acho que faria mais sentido. É tão desinteressante que eles sabem disso, né? Porque eles simplesmente não querem que você jogue, né? Eles falam assim, ó, meio que foda-se, né? Se você quiser voltar aqui depois de escanear 500, depois de escanear 2.000, você volta, mas também não tem necessidade. Se não quiser voltar, também não precisa não. Pode ficar aí explorando livre. Eu acho que o jogo ele deveria ser só sobre exploração, sabe? Livre, assim, certo. Sem tutorial, sem essa parte da inteligência artificial falando. Podia te dar uns cards dos bichos, né? E aí você lê, se você quiser. Mas ele deveria ser um jogo que te joga dentro da água e você só explora e só, sabe? Só isso. Aí você faz no tempo que você quiser, claro, com modo online, com esses recursos que tem, que são interessantes pra você fazer com a galera. Mas eu acho que ele é um jogo que deveria ter muito menos menu, sabe? Você deveria entrar e aí você deveria ter uma opção assim, tipo, ligar recursos online, sim ou não. E aí você tá nadando no mesmo lugar. Ele ser mais direto ao ponto, né, no caso. Isso. E aí você simplesmente se jogar naquela água e explorar. Por mais que os cenários fossem divididos, porque eu entendo que eles não fizeram um mundo em um jogo de mundo aberto, né? Não, mas não. Que fosse, sabe? Que eles tirassem esse foco do modo história e você ficasse mudando de cenário toda vez, só que totalmente livre. Esquece esse negócio de modos, sabe? Isso ficou muito mal dividido e mal planejado. Dá pra ver que é um jogo mal planejado nesse sentido, sabe? Porque o modo história, ele não foi feito para ser uma história. Assim como você falou, esse nome não faz sentido nessa parte do jogo.
Uhum. Devia chamar modo burocrático, porque é um horror de você navegar naquilo. É muito mais interessante você navegar no modo livre, você navegar no modo online, Pô, até demais. nos modos de eventos, do que você navegar no modo história, porque o modo história ele é, tipo, totalmente descartável, totalmente desnecessário. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu desencanei de ficar tentando abrir, né, os capítulos e foi só realmente explorando no modo online. Sim, Né, jogando e tipo, tal. zero fodas Desencanei. pra essa história. Eu tô olhando aqui, né, o menu do bendito desse modo, né, aí eu tô com 2.596 escaneamentos, isso já no rank 35, né, 2.596 escaneamentos, e para poder abrir o capítulo 1, na verdade, a fase 1 do terceiro capítulo, eu tenho que conseguir 3.200 escaneamentos. Eu tenho que escanear mais de 1.000 ainda criaturas marinhas para poder abrir a porra do primeiro capítulo, primeira fase do terceiro capítulo. Isso aí não faz sentido nenhum, cara. Não faz. Eu deixei de jogar. Porque assim, do 1 pro 2, eu lembro que são 500, né? Ele fala assim, você precisa escanear 500 vezes. Só que a hora que você termina o capítulo 1, você escaneou 7, sabe? 8. E aí você tem que escalonar de 8 para 500. Mas é proposital, sabe? É proposital porque se eles não colocam esse condicionamento, eu acho que a galera, ela deixa esse jogo muito rápido de lado. Porque, né, por mais que tenham 500 e poucas criaturas para você poder escanear, se você pegar isso aí, ficar, sei lá, 10, 15 horas de jogo, acho que você já escaneou a porra toda. Você não tem aquela motivação para você poder voltar no jogo. Então, qual é a motivação que eles colocam? Você tem que escanear 10.000 espécies diferentes para você poder abrir o capítulo todo. Eu acho que é uma forma de manter o jogador jogando esse game. Só que aí o que a gente deixa de lado é o modo história, né? A gente fica mais interessado na exploração livre e deixa o modo história de lado, né? Porque a exploração livre é muito mais legal. A exploração livre é muito mais divertida. Você simplesmente entra e fica explorando. Pra mim, o jogo tinha que ser isso. E ele é, né? O jogo é isso. Essa é toda a essência do jogo. E é muito gostoso. Você ir nadando, e aí você procura alguma coisa, aí você vê de longe, aí você vê um grupinho de peixes, você vê um coral, alguma coisa assim. Eu achei muito legal, eu achei muito divertido. E, claro, o modo online, que é o modo pra você juntar... Quantas pessoas dá pra trazer? 30 pessoas. 30 pessoas, 30 né? pessoas. Só que é muito difícil você conseguir, muito difícil. Não dá. É a Nintendo querendo fazer coisas que ela não sabe fazer, né? Porque a Nintendo, ela é muito boa pra fazer jogo. Na parte online, no multiplayer online, tá engatinhando ainda eles. Ainda tem muito que melhorar. A Nintendo, ela parece... Quando ela tá fazendo online, parece que ela é uma empresa de garagem que tem um orçamento de R$50 pra fazer cada jogo. Cara, eu acho que o melhor online da Nintendo em relação a IPs é o online do Mario Kart 8 Deluxe. Eu acho que todos os outros têm problemas. Splatoon 3 tem problema, Super Smash Bros tem problema. Animal Crossing é fácil de conectar, mas fica caindo muito. Animal Crossing é muito burocrático. Eu adoro Animal Crossing, mas é muito burocrático, pra você poder fazer o online. Visitar o seu amigo deveria ser uma coisa de lista, né? O seu amigo tá lá na lista, aí você fala assim, visitar, aí dá uma notificação. Se o seu amigo estiver online, já entra, sabe? Esse negócio de ter que ficar juntando a galera, e aí você tem que ir pro aeroporto, esperar, aí aparece o nomezinho, tem que escolher se é o amigo, se vai fazer random. Ela faz umas coisas muito complicadas. Muito complicadas. O Dodô se torna insuportável por conta disso. Sim. Mas assim, voltando a falar aqui Vamos falar do Endless Ocean, né? Do problema dele. Cara, o online dele, né? Por mais que seja bem legal, ainda tem alguns problemas. É porque é a dinâmica que a Nintendo criou para poder elaborar esse bendito desse modo. Porque você entra no modo online e você não consegue escolher em que região do globo você está entrando. Então, por exemplo, eu não consigo entrar em uma sala aberta, né, que tenha só brasileiros, porque você não consegue montar esse tipo de coisa, você não consegue montar salas, você não tem acesso a isso. Quando você entra no Share Dives, né, você consegue entrar numa sala que é global, que você vai encontrar jogadores que estão do Japão, que estão nos Estados Unidos, que estão na Austrália ou na puta que pariu, mas você não consegue focar numa região específica para você poder trocar de fato uma ideia com aquela galera. Porque o mapa, ele tem sempre coordenadas, né?
Sim. sempre uma linha com números e outra coluna com letras. Se não me engano, é isso. E a ideia é você explorar todo aquele mapa para você poder conseguir ganhando cada vez uma pontuação maior, para fazer com que seu rank aumente e com isso você consiga descobrir os segredos daquela fase. Sim. Numa torre de Babel, que acaba se transformando numa grande torre de Babel, onde você não consegue entender nada que está acontecendo ali, porque você não tem como se comunicar com esses jogadores, fica difícil de você fazer qualquer tipo de jogada ou de marcar uma espécie de território específico, né, para cada um, dentro de uma coordenada, explorar, para poder conseguir fechar esse modo, né, que geralmente, se eu não me engano, é 1 hora, né, que você tem para poder explorar pelos Char Dives. E você não consegue fazer isso, né, e aí também já é um problema do próprio console em si, e não do jogo, né, não existe um chat integrado, nem por escrita, nem por voz, então você tem sempre esse empecilho, você depende de um dispositivo externo para você poder conversar com a pessoa. Se você quiser, né, montar uma sala com amigos, né, primeiro que você vai ter que conseguir encontrar alguém que tem esse jogo para você poder jogar, né, e pela minha lista aqui, poucos estão jogando. Já começa aí o problema. Já começa o problema, né, porque por ser um jogo simples, ele deveria ser, a meu ver, um pouco mais barato. Né? É um jogo que, se eu não me engano, ele foi precificado acho que a $50, se eu não me engano. Ele deveria ser 40 reais. É isso. Ele deveria ser 40, que ia para 200, igual é o Switch Sports, né? Que o Switch Sports ele foi precificado a R$200. Eu acho que é um valor ainda um pouco alto, mas eu acho ok. Já estaria caro, mas... Né? Ok, né? 250 tá entrando numa problemática que a Nintendo resolveu enfrentar esse ano, né? O problema que ela decidiu bater no peito esse ano, que é precificação errada a torta e a direito, cara. O Mario vs Donkey Kong foi precificado errado. Foi. O Princess Peach Showtime, cara, porra, como eu amo aquele jogo. Eu falei dele em 3 podcasts, eu defendo aquele jogo com todas as minhas forças, mas ele valia no máximo R$150. Assim, estourando, chutando muito alto, ele valeria R$150. O Paper Mario, eu até entendo ele custar os 300, né, que é o preço cheio, porque ele é um remake, ele está sendo feito do zero, mas o Luigi's Mansion eu não vou defender, cara. O Luigi's Mansion 2 é o meu Luigi's Mansion favorito, mas R$300 num remaster de 3DS... Cara, a Nintendo, ela é muito anticonsumidor. Muito. Isso tendo o Luigi's Mansion 3, que é lindo de você jogar no Switch. Jamais que os dois podem ter o mesmo valor, sabe? Nunca. O Luigi's Mansion, ele só valeria R$300 e ainda assim eu ia torcer o nariz se fosse o 1 e o 2. Se fosse um remaster do 1 e do 2. Aí sim eu defenderia precificar por R$300. E esse é mais um dos jogos que ela precificou errado. Eu sei que ela não tem jogo de R$150, né? Ela ainda não criou esse padrão. É o máximo 200. É o máximo 200. O máximo que a gente poderia chorar... o mínimo que a gente poderia chorar é 200. Então eu choraria por 200, cara. Porque 250 tá muito caro nesse jogo. E aí entra a dificuldade de você encontrar amigos pra fechar uma salinha, né? Pra levar pro Discord e fechar uma salinha pro pessoal jogar. Eu não tenho, não. Eu tenho um amigo lá do aí site. Faz uma sala, 2. Mas perde. Você tem a opção de 30 jogadores simultâneos e você vai com 2 para poder jogar. E aí, quando você for jogar com 30, um monte de gente aleatória que não tem como você entrar em contato. Exatamente. Então, esse aqui é o maior problema para mim do modo online. O modo online, ele é legal, ele funciona bem, ele não é de ficar dando lag, travando, né, e tudo mais. Tudo também que ele se propõe, também achei que ele foi bonitinho. É bonitinho, é bem bacaninha de você jogar, é gostosinho de você jogar, você passa o tempo legal. Eu tava jogando minutos antes de a gente entrar pra poder conversar sobre o jogo, e tava lá me distraído de pouco o jogo, é bem legal mesmo. Só que tem esse problema, né, pra você poder jogar com um amigo mesmo, aí entra de novo na burocracia que o jogo desnecessariamente te impõe pra você poder se divertir, né, como de fato você deveria se divertir com o jogo. Sim, sem dúvida. Mas... num balanço geral, eu queria dizer que o jogo vale a pena. Assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Princess Peach, que eu falei no Mario vs Donkey Kong. Eu não recomendo esse jogo pelo preço que ele custa. De forma alguma. Eu não recomendo. Eu falo assim, se você tiver esse dinheiro, eu irei recomendar outras coisas. Mas, se o dinheiro estiver aí, fala, eu tô com o dinheiro aqui, vou comprar. Então, beleza. É um jogo muito legal. É um jogo que não vai fazer você se arrepender de ter pego.
sabe assim? Se o dinheiro tá aí, o dinheiro tá sobrando e você quer pegar, eu vou recomendar esse jogo pelo que ele é. Porque ele é um jogo que você vai pegar e você vai falar assim: ah, tô cansado de jogar, sei lá, tô cansado de jogar Fire Emblem, sabe? Tô cansado de jogar coisa densa, quero alguma coisinha pra distrair a cabeça. Porra, é esse jogo, cara. É esse jogo. Acho que essa é a vibe da Nintendo desses últimos lançamentos. Sim, porque o próprio Mario todos o Mario eles. vs Donkey Kong também é assim, porque é uma clara experiência portátil. Sim, se tivesse saído pro 3DS, entendeu? Iria funcionar da mesma forma, assim como o primeiro Mario vs Donkey Kong era lá do GBA. Então, é uma experiência, de fato, para você poder abrir, jogar rapidinho, né, entre um jogo ou outro maior que você esteja jogando, você se distrai e aí você volta de novo para poder fazer o que você fazia antes. Eu acho que essa que é a proposta. Exatamente e de novo, pros pequenos, eu acho que ele é maravilhoso. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Então, assim, Você joga juntos? De vez em quando a gente joga uma coisa ou outra. Eu jogo muito o Mario 3D World pra poder zerar com ela. Já tem tempão que eu não consigo fechar o jogo com ela. Mas vira e mexe de joga. Se não jogamos de fato juntos, um tá sentado do lado do outro, dando opiniões sobre aquilo. Legal. E eu botei esse jogo pra poder ela ver. Eu falei, vem cá ver. Aí ela, não, pai, eu tenho medo de fundo de mar. Eu falei, não, fica tranquila que nenhum peixe vai te atacar, nenhum bichinho vai fazer mal pra você. É só você poder explorar aqui o oceano, eu vou ficar aqui do seu lado. Aí ela, tá bom, sentou do meu lado, ela começou a brincar. Ensinei pra ela rapidinho mecânica, que é um outro mérito do jogo. Os controles são muito fáceis de você aprender. Muito simples, muito bom. E ela pegou, ela começou a fazer o escaneamento e ela começou a tentar ler, né, o que tava lá no menu. Tanto em relação... Legal. Porque você escaneia e aparece uma bio, né, do animal marinho que você tá descobrindo, né, e a Cera, que é a bendita da inteligência artificial chata pra caramba, ela pega e te dá ali mais ou menos uma narração, né, de como que seria, né, as origens dessa espécie que você escaneou, né, e tal. Só que tá em inglês. Uma pena. Pô, cara, aí eu falei, caraca, uma coisa tão desnecessária, mas enfim, tava em inglês, aí eu tava jogando no Google Tradutor, né, e eu fui passando pra ela. A gente foi vendo o nome das espécies em português. Então a gente colocava lá pelo nome então a gente ia vendo, aí aparecia lá no Google, né? Aí eu via a descrição com ela, deixava de lado a descrição do jogo e via, e ela ia aprendendo, sabe? Então esse jogo tem até também um caráter um tanto quanto lúdico, porque se divertindo, né? Você, de certa forma, você aprende. Porque tem espécies que não são reais, né, são criadas para o jogo, né, geralmente são os peixes que eles aparecem sazonalmente, né, em grandes eventos. Então um peixe que solta brilho, um peixe que solta raio, então é uma coisa que não existe, são peixes fictícios, mas tem muito peixe que existe, né, peixe não, criaturas marinhas que existem, né, e criaturas marinhas que já existiram, né, em momentos bem lá atrás, né, criaturas jurássicas e tudo mais. Então, para os pequenos, isso é incrível. Uma pena não estar traduzido para o português. O valor, a bronca é geral, porque é uma questão de conversão direta. Mas essa bronca eu gosto sempre de dar diretamente para Nintendo Brasil, porque eles localizam o que eles querem. E eu acho isso um saco. Eu acho que se a empresa está atuando no país, como eles dizem estar, você não pode localizar o que você quer. É uma empresa com recursos ilimitados, sabe? Não dá, não tem como. Você tem que localizar tudo. Tudo. Não importa quantas falas ou quanto texto o jogo tenha. Sabe? Você tem que ter uma equipe focada pra isso. Quando a gente vê o Mario Wonder com dublagem, o Pikmin 4 com aquela localização linda. Pô, é tão legal, né, cara? Com frases, sabe? Com memes. Nossa, é tudo tão gostoso de ver. O Princess Peach, sabe? Totalmente localizado, com os nomes. Aqueles nomes Manda-Uva, Uva Parsas. É uma coisa muito legal. E aí a gente percebe que é muito feio você localizar o que você quer, sabe? Porque você pega um que tá, pega um que não tá. E aí você não pode oferecer o jogo pra quem você quer realmente oferecer. Né? Exatamente. Porque você falou, você estava jogando com a sua filha. E aí, se você jogar um Princess Peach Showtime, vai ser mais legal, porque tá tudo em português. Se você jogar
o Mario Wonder, vai ser mais legal ainda, porque tá dublado. Ela vai ver a Florzinha Tagarela falando, sabe? E aí é uma coisa interessante. E aí você vai jogar esse com a sua filha, que é claramente voltado pra você ensinar alguém a jogar, porque é um jogo muito simples, com mecânicas muito simples, e o jogo não tá localizado, sabe? Então, você não oferece todo o seu material pro público que você tá tentando ofertar. Então essa bronca eu sempre vou dar na Nintendo Brasil. Sempre que o jogo estiver bem localizado, a gente elogia. Mas Exatamente. nesse caso, fica aí a bronca mais uma vez por localizar o que eles acham que deve. E aí é chatão. Estraga um pouco a experiência. Eu acho que nem era tão complicado assim, sei lá, porque são só com os menuzinhos, são com os menus e as bios dos bichinhos. Uns nomes, né? Então, é muito, não precisava muito nem dublar. simples, sabe? Eu não ligo pra dublagem, cara, mas não, legenda eu acho que tem que dublagem é ter. outra coisa. Dublagem eu até defendo fazer uma, fazer outra. Se fosse um Zelda, por exemplo, sabe? Mesmo. Mas texto tinha que ser todos. Tinha que ser todos. Tu vê, cara, no distante ano já de 2012, né, a empresa tem diversos problemas atualmente e de uma forma geral, né, e tal, mas em 2012, Halo 4 foi lançado dublado e legendado em português. Então, assim, é uma parada que, pô, 12 anos atrás, a gente teve um jogo, entendeu, de uma grande empresa, né, e tudo mais, assim como é a Nintendo, uma empresa gigante e tal, totalmente localizado no nosso idioma, e em pleno 2024 a gente fica a gente vê jogos indies que são totalmente localizados, assim, sabe, antes do lançamento. Não é como se a Nintendo não tivesse tempo, não tivesse recurso. Condições, sabe? A gente tá vendo aí o Pluck Squire, que vai vir já localizado com um nome, que vai chamar o Escudeiro Valente. Então a Nintendo deveria começar... Isso tá lindo. Lindo. A Nintendo deveria começar a fazer isso, e se começasse a traduzir os nomes também, seria uma coisa muito legal, sabe? Porque ela já está atuando no Brasil. É a Nintendo Brasil, ela tem um perfil verificadinho dourado lá no Twitter, que aí linka direto com a Nintendo do Japão, sabe? Não é uma portinha que eles abriram numa garagem e aí tem uma pessoa pra fazer isso, sabe? Eles contrataram um dublador pra fazer a voz da Florzinha Tagarela. Então é um trabalho que está sendo feito, mas que deveria ser feito em todos os jogos. E essa bronca eu sempre vou dar. Vamos torcer para que no próximo console, no Switch 2, no Super Switch, ou seja lá qual o nome que vai ser o sucessor do Switch, a gente já comece a ver diferente, né? Isso seja uma realidade, que seja de fato algo prático que vai acontecer desde o primeiro dia. Vamos ver. Porque é uma bronca que eu queria parar de dar, porque, cara, jogo da Nintendo não adianta. Jogo da Nintendo é o tipo de jogo que me atrai, sabe? Tipo, por mais atitudes anticonsumidor que a Nintendo venha a ter, e ela tem muitas, jogo da Nintendo é o que me atrai, sabe? Quando sai um Zelda, quando sai um Mario, ela falou que vai anunciar o Switch nesse ano fiscal, eu já tô subindo pelas paredes de ansiedade, de desespero. Ela falou que vai ter Direct em junho, eu já tô ansioso. Então, infelizmente, é o relacionamento abusivo que eu não consigo largar, porque... Eu vou ter que preparar mais um consignado pra poder comprar o Switch. Exatamente. Porque ela é a empresa que faz os jogos que eu amo. Mas fica aí a bronca pra Nintendo Brasil por não ter legalizado esse jogo, que é um jogo muito legal. É um jogo muito good vibes. Bem bacana mesmo, cara. As criaturas marinhas, elas são muito bem detalhadas, né? Eu não achei que... Tá certo, algumas estão em baixa resolução, né? Porque o visual não é algo assim muito escandaloso de bonito, mas ainda assim eu acho que ele te deixa com aquela sensação de imersão, que você de fato está no fundo do mar, que você está explorando, né? Existe uma trava também em relação ao mapa, né? A exploração ela não é totalmente livre, ela é livre dentro, né, daquele escopo, né? As paredes invisíveis, que isso é bem, bem chato, mas entendo, né, que é uma trava que é necessária para o escopo do jogo, né? É um jogo pequeno, é um jogo AAA, então eu entendo isso, sabe? Mas, no geral, eu acho que a experiência foi bem positiva com o joguinho. Sim, é um jogo que vale a pena. Se tá sobrando aí, dá pra pegar, pega. Pega, que é um joguinho que você vai ficar jogando ali de vez em quando e vai dar pra dar aquela distraída boa na cabeça. Eu tenho jogos de conforto, né, que eu costumo falar, que são meus jogos sobre conforto. Esse com certeza se transformou em um,
que eu vou sempre ficar revisitando. Sim. Os meus joguinhos de luta, que eu adoro ficar jogando um Street Fighter ou um Mortal Kombat pra poder, sempre quando eu tô meio desanimado, pra poder jogar. Uma partidinha ou outra de Mario Kart também é sempre bom, né? E aquele Pocket Card Jockey Ride que saiu, que era do 3DS, que joguinho Esse gostosinho, eu não peguei. cara. É legal? Não, é um joguinho de carta, é tipo um paciência, sabe? Só que com um jockey, né? Você participa de corridas de cavalo. É muito gostosinho, cara. Engraçadinho pra caramba e bem divertido de você jogar nesses intervalos, sabe? Entre sei. um jogo ou outro, quando você tá correndo pra algum lugar e você tem um momentinho pra você poder jogar, mas não muito tempo. É bem legal a proposta. E o Esse Endless entrou. Ocean entrou nesse meu hall de jogos conforto. Idem. É muito bom. Então é o seguinte, Endless Ocean Luminous tá devidamente recomendado, né? A gente já deu a bronca que a gente queria dar na Nintendo Brasil, mas o jogo tá recomendado. Se você tem a oportunidade de pegar esse jogo, achou uma mídia física, alguma promoção, alguma coisa assim, vai fundo que o jogo é tranquilão, vai ser gostoso de jogar, vai ser aquele joguinho good vibes que não vai te dar trabalho, não vai te estressar. E se você quiser ensinar alguém a jogar videogame, esse é um dos jogos que a Nintendo já vem lançando. Mario vs Donkey Kong também Princess Peach Showtime também E esse é um dos jogos que é legal para ensinar pequenininhos a gostar de videogame desde cedo. Wendel, eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Fator Replay. Agora você já é de casa, aparece aí sempre pra falar com a gente. Pô, cara, de Nintendo, que eu sei que você gosta bastante de Nintendo. Sempre que houver o convite, tamo aí. Farei bastante convites, pode ficar tranquilo. E conta pro pessoal aí quem é você, aonde você está, onde o pessoal te lê, onde o pessoal te encontra pra falar de joguinho. Vamos lá, eu escrevo, né, para 2 sites. Eu escrevo para um site chamado Jogando Casualmente, e também escrevo para o Nintendo Boy. Eu tenho escrito bastante coisa pro Nintendo Boy ultimamente, tanto reviews de jogos, né, como esse que a gente acabou de falar, quanto também textos autorais, né. Como eu sou professor de história, eu adoro fazer textos que interpretam um jogo dentro de uma perspectiva histórica, política, social, sempre tentando dialogar de alguma forma com isso, né? Então, se você quiser me encontrar, é só procurar nesses 2 sites algum texto meu que você vai conseguir acompanhar aí a minha jornada na rede. Eu tenho uma conta no Twitter, né, que eu sou bem ativo lá, tô sempre escrevendo minhas bobagens, minhas bobeirinhas, né, que é @WendelBarbosa_. Então, qualquer coisa é só me procurar por lá, que a gente troca uma ideia legal sobre jogos. E aí lá já rola os links de tudo que você faz, é muito bom. Sempre. Eu fixei, né, no meu perfil lá. Legal. Os artigos autorais, uma thread, pelo menos, né? Eu vi. Né, muito boa. Pra galera poder pegar e se situar. Muito legal. Melhor. E o Fator Replay também você encontra, infelizmente, no Twitter, né? Ainda estamos lá naquele barco afundando, a gente tá se sentindo no próprio Titanic, né? Mas estamos lá, não temos o que fazer por enquanto. Ainda é um lugar que dá para divulgar as coisas de uma forma, né, prática, né, para o pessoal acompanhar. Então, para acompanhar mais do Fator Replay, você encontra lá o nosso Twitter /Fator Replay. Lá tem um Linktree das nossas outras redes, Instagram, YouTube. Tem o nosso link de parceiro da nuvem. Se você quiser comprar alguma coisinha da nuvem, clica lá no nosso link que você compra por lá, paga o mesmo preço, mas ajuda o Fator Replay. E sempre que tiver cupom, alguma coisa de desconto, a gente divulga lá. E também queria agradecer a Nintendo Brasil por enviar o jogo pra gente poder analisar. A gente não analisa sem dar aquela bronca, então bronca dada, mas também um agradecimento por ter mandado o jogo pra gente analisar e fazer esse episódio do jogo. E a gente vai aproveitar para dar uma nadadinha, porque essa semana já tem Paper Mario, né? Então é o GOT, cara. O GOT tá vindo aí. Porque, porra, Paper Mario Thousand Year Door é muito bom, sério. Eu nunca joguei esse. Jogue, porque é muito bom, cara. Paper Mario é uma série muito boa, é uma série muito problemática, mas depois a gente volta pra falar sobre ela. E enquanto isso não acontece, fica com a gente que você tá no Fator Replay. Um beijinho e tchau, tchau. Valeu, galera.